no Pimentel, você não chegou aqui por acaso. Tem um propósito. No final do século passado, em Berlim, um professor materialista, ele chegou diante de toda a sua turma, diante do auditório, e ele olhou o aluno ali mais frágil. E ele perguntou para aquele aluno: Deus existe? O aluno disse: claro, professor, sim. Ele disse: Deus criou todas as coisas? O aluno disse: sim. Então Deus criou o mal. Todo aquele auditório, toda aquela plateia ficou em silêncio. O professor de materialista, ele começou a se alegrar porque tinha feito aquilo, porque todo mundo tinha ficado em silêncio. Na porta estava o reitor. E aí lá no fundo do auditório, um aluno se levantou e disse: professor, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Ele disse: pode fazer. Ele perguntou assim: o frio existe? E ele disse: claro que existe, a gente sente. Ele disse: não, professor, o frio não existe. O que existe é a ausência de calor. Por quê? Porque na ciência a gente mede o calor. E na falta do calor, chamamos de frio. Depois o aluno disse: professor, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. A escuridão existe? O professor disse: claro que sim. Por quê? Porque quando a gente chega num quarto escuro, o que tem aquilo? O quarto escuro, ele disse: não, a escuridão não existe. O que existe é a ausência de luz. É isso que existe. A gente não mede o aumento da escuridão. A gente mede o quê? A diminuição da luz. E na ausência de luz, nós chamamos de escuridão. Depois ele olha para o professor, o aluno, e diz assim: professor, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. O mal existe? O professor ficou meio revoltado, olhou para o aluno e disse: você está querendo me desafiar? A plateia, o auditório todo ficou em silêncio e disse: claro que o mal existe. Você não está vendo? Tanta dor, tanto sofrimento, tantos problemas, tanta dificuldade. Ele disse: o mal existe. Ele disse: não, professor, o mal não existe. O que existe é a ausência do bem, é a ausência de Deus. E aí o reitor olhou e perguntou para aquele jovem: como é o seu nome? E ele disse assim: meu nome é Albert Einstein. O que eu quero compartilhar com vocês nessa reflexão dessa história? A escuridão não existe, o que existe é a ausência de luz. A palavra de Deus nós conhecemos e fala, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Ele disse: a luz resplandeceu das trevas. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. As pessoas estão passando problema, estão passando dificuldade, estão passando problema. Estão vivendo num contexto onde tem passado, como eu posso falar, matando um ao outro, o amor tem esfriado, muita dificuldade. E através da sua vida essa luz vai resplandecer, porque Deus disse: haja luz. Você é a luz para iluminar as pessoas, para ajudar as pessoas, para que através da sua vida as pessoas possam ser transformadas, renovadas. O mal, como ali na história que eu contei, não é que o mal existe, não. É a ausência de bem, é a ausência de Deus. Não porque Deus escolheu se ausentar. Foi porque o homem, pelo seu livre-arbítrio, se escolheu viver distante de Deus. O pecado separou o homem de Deus. Não é que Deus se ausentou. Foi o homem que escolheu viver distante. Foi o homem que escolheu viver separado. E esse é o devocional de hoje. Vida com propósito. E disse Deus: haja luz. A escuridão não existe. O que existe é a ausência de luz. E que através da sua vida as pessoas possam ser transformadas. Não esqueça de comentar, curtir, compartilhar essa mensagem com várias pessoas.